Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem construir riqueza e outras não, mesmo começando, sabe, do mesmo ponto de partida? Hoje, a gente vai tentar desvendar esse enigma financeiro, mergulhando fundo nas ideias do especialista Raul Sena para encontrar as respostas. Essa é a grande questão, né? Pensa comigo, um mecânico que consegue construir um patrimônio legal e outro ganhando a mesma coisa que não sai do lugar. Ou, sei lá, dois professores, mesma situação, mas com resultados totalmente opostos. O que será que realmente separa esses caminhos? Vamos explorar isso agora. Mas antes de sair dando dica, é super importante a gente saber de onde vêm esses conselhos, né? Porque aqui não estamos falando de teoria de livro, não. É sobre a experiência real de alguém que construiu a própria riqueza começando lá de baixo, do zero. Olha só, a credibilidade do Raul Sena vem justamente disso, da prática. Ele veio da periferia, ralou para construir o patrimônio dele e só depois que conseguiu é que ele começou a ensinar. Essa experiência de quem viveu a jornada na pele que faz toda a diferença. Ok, agora vamos para a parte crucial, as armadilhas. São aqueles hábitos que, no dia a dia, parecem inofensivos, sabe? Mas que, no fundo, vão destruindo silenciosamente o potencial de construir patrimônio. O primeiro passo é saber identificar quais são. E a primeira regra de todas é talvez a mais importante. Pague-se primeiro. É isso mesmo. Antes de pagar qualquer boleto, qualquer conta, o primeiro passo é separar de 10 a 25% do que se ganha para investir. Pode ser algo bem seguro, tipo Tesouro Selic, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo, ou um CDB de banco grande. O importante aqui não é nem onde, mas sim criar o hábito. É isso que constrói a base de tudo. Outra coisa fundamental é entender que dívida não é tudo igual. Existe a dívida ruim, tipo o rotativo do cartão de crédito, que só serve para corroer o seu patrimônio. Mas também existe a dívida boa, como um financiamento imobiliário bem pensado, que pode ser uma ferramenta para construir riqueza. A grande diferença é, essa dívida coloca dinheiro no bolso ou tira? Essa é a pergunta-chave. 4.000%! Parece um exagero, um número de outro planeta, mas esse pode ser o custo real de uma dívida de cartão de crédito que saiu do controle em um único ano. Uma única parcela que atrasa pode criar uma bola de neve tão gigante que simplesmente destrói o futuro financeiro de uma pessoa. E tem a armadilha de viver a descoberto, sabe o que é isso? É viver sem nenhuma reserva de emergência, contando com a sorte, achando que nada de ruim vai acontecer. Só que a vida acontece, né? O carro quebra, aparece um problema de saúde. Sem essa reserva, um simples imprevisto vira uma crise, que leva a uma dívida e pronto, o ciclo vicioso recomeça. Bom, além das dívidas mais óbvias, existem umas armadilhas bem mais sutis. Elas não estão nos juros do banco, não. Elas estão escondidas nos nossos hábitos de consumo e naquela pressão social que a gente sente todo dia. Já ouviu falar da inflação do estilo de vida? É um clássico. A pessoa recebe um aumento e, em vez de investir mais, o que ela faz? Troca de carro, muda para um apartamento maior. A renda sobe, mas a capacidade de poupar continua a mesma, ou até diminui. É como correr numa esteira, sabe? Você se esforça, sua, mas nunca sai do lugar. Essa espiral do hobby caro é um perigo. Tudo começa com um hobby, às vezes com a desculpa de fazer networking. De repente, a pessoa se vê num círculo de amizades onde todo mundo ganha muito mais. Para tentar acompanhar, para não ficar para trás, ela acaba gastando um dinheiro que não tem, sabotando completamente os próprios objetivos financeiros. E aí fica a pergunta, né? Isso é mesmo um networking valioso ou é só uma armadilha, cara? Porque um bom networking deveria gerar mais receita, trazer oportunidades e não mais despesas. Se um hobby está só drenando dinheiro, talvez seja a hora de reavaliar essa estratégia. Ok, chega de falar de problema. Vamos virar a chave e falar de soluções. Existem ferramentas e estratégias muito poderosas que muitas vezes são ignoradas, mas que podem proteger e multiplicar um patrimônio. Antes de revelar uma dica de ouro, uma pergunta rápida. Na sua opinião, onde se deve guardar a reserva de emergência? A resposta pode te surpreender e mostra como conhecer as regras do jogo faz toda a diferença. Pois é, o segredo está na caderneta de poupança. Sim, aquela mesma, que todo mundo critica pelo baixo rendimento. O lance aqui, no Brasil, ela tem uma proteção legal única. Por ser considerada verba de subsistência, o dinheiro guardado ali, até um certo limite, é impenhorável. A função da reserva é segurança, não é rendimento. E essa é uma camada de proteção que pouquíssima gente conhece. Poupar é super importante, mas tem um limite. Olha só esse exemplo. Alguém que ganha R$ 1.500 e consegue poupar incríveis 90%. Ainda assim, guarda menos dinheiro do que alguém que ganha 10 mil e poupa só 20%. A lição aqui é bem clara. Em algum momento, o foco precisa mudar de só cortar gastos para também aumentar a renda.
E tem uma fonte de renda que muita gente deixa na mesa todo santo ano: a restituição de imposto de renda. Ao usar todas as deduções permitidas por lei, com saúde, educação, etc., a pessoa está, na prática, pegando de volta um dinheiro que já era dela. O Raul Sena até brinca que isso é o Bolsa Família da classe média. É pura otimização, inteligência fiscal. E por fim, a gente chega no que conecta tudo isso. Por quê? De nada adianta ter as melhores ferramentas se a mentalidade não estiver alinhada. É aqui, na mente, que a verdadeira transformação financeira acontece. Essa frase diz tudo. O medo de aprender sobre dinheiro e essa aversão total ao risco acabam prendendo as pessoas em investimentos ruins que perdem para a inflação. O caminho para construir riqueza não é evitar o risco a todo custo, mas sim aprender a gerenciá-lo. E a gente termina com essa reflexão. A questão final não é qual ação comprar amanhã, mas algo bem mais profundo. O que de fato impede as pessoas de aprenderem mais sobre finanças? Qual é a primeira barreira, o primeiro medo, que precisa ser quebrado para que essa jornada de construção de patrimônio comece de verdade? A resposta para isso é muito pessoal.